Fala, meus irmãos em Cristo Jesus, todo mundo está bem, todo mundo na paz. E eu desejo a todos, né, a paz do nosso Senhor Jesus, a paz de Deus, né, para todos. E que momento que se começa, né, irmão? Que momento, né? Alguns minutos atrás foi o pôr do sol e começa algo diferente, algo novo, o dia do Senhor, né? Esse sinal maravilhoso com o nosso Deus Pai, que é um dia especial de alegria, né? De festejar, né? De contemplar a obra de Deus, a criação dele, louvar. Lógico que o dia da semana também, mas esse dia é diferente, porque é um dia dedicado 100%, não é 99%, mas 100% para Deus. Amém? Muito obrigado por todos que estão assistindo, obrigado por essa oportunidade que estou aqui, que eu possa ser claro e expresso nas minhas palavras para a honra e glória do Senhor. E muito obrigado por todos, repito isso, sou muito grato por estar fazendo essa obra, porque quando você fala de Deus para alguém, não só essa pessoa se beneficia, mas você também. Então, pregue o Evangelho. A palavra de Deus fala para nós ir pelo mundo e pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então, não julgue ninguém, jeito de roupa, se já matou, não julgue. Pregue o Evangelho, faça a sua obra, que há muitos sinceros ainda. Amém? E hoje nós vamos falar pelo tema do quê? O juízo. Juízo? Daqui? Tem a ver também, funciona também. Mas esse juízo que nós vamos falar hoje é o juízo ali que a Bíblia vem trazendo, né? A fase do juízo, os tempos ali que vai ter, né? Os acontecimentos ali até a vinda de Jesus. Amém? Amém? Pronto. Hoje nós estamos no 13º estudo, uma vitória grande, então se nós estamos no 13º, então é mais de 2 semanas. Então hoje nós estamos completando 2 semanas aqui, para honra e glória de Deus, estudando a palavra de Deus e tendo um conhecimento amplo dessa verdade incrível. Amém? Vou pegar minha velha Bíblia, né? Minha pequena Bíblia, que hoje vamos usar ela para honra e glória de Deus, que é um estudo mais complexo, meio puxado, que é algo que precisamos da palavra de Deus para estar batendo e confirmando o que ele está falando, né? Perdoe. Então, antes de dar início na palavra, vamos orar, amém? Possamos orar, oremos. Pai poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, meu Deus, nosso Pai, obrigado pela essa palavra maravilhosa, obrigado por esse dia especial que se inicia, possamos ser servos fiéis, alinhados com o seu propósito, seu coração. Deus, obrigado por esse conhecimento divino que o Senhor nos concede a cada dia, que o Senhor possa estar nos guiando pelo Santo Espírito, o Espírito Santo, nos dando entendimento e discernimento da sua palavra. Deus, permita que nós possamos aprender, ser ouvintes, leitores, mas também praticantes dessa verdade maravilhosa. Que possamos ir pelo mundo e pregar esse evangelho maravilhoso e lindo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém, né, irmãos? Amém. E como eu falei, o tema de hoje é o juízo. Que juízo, né, irmão? Hoje vai ser algo assim muito confuso para muitos assim que não seguem esse caminho, que nunca estudou. Mas aos poucos, se você não conseguir entender, compreender, repete o vídeo, que vão desenrolando com o decorrer do tempo. É igual um estudo de alguma matéria, matemática, português, de primeira será complicadíssimo, mas no decorrer, quando você vai passando certas etapas, você vai conseguindo ter um discernimento ali, né? Mas graças a Deus. Então, fases do juízo. Primeira fase do juízo é o juízo investigativo. Que juízo é esse? Irmãos, vamos lá em Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel já é no Antigo Testamento, irmão, ali perto dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, bem por ali. Deixa eu ver, Daniel 8, verso 14. Amém, meus irmãos? Amém, amém. E assim diz na minha palavra, né? Na minha Bíblia. Na minha não, tá repreendido. A palavra do Senhor Jesus. Ele me disse, até 2.000, né? 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Amém? Deixa eu pegar uma caneta que eu gosto muito, irmão, dessa palavra de Deus. É mais de uns temas assim que é novidade, né? Eu já ouvi muito sobre isso, mas é algo assim novo. Então, aqui vem falando, né, de 2.300 tardes e manhãs que acontecerão. Isso aqui é símbolo. Para quem conhece o livro de Daniel, é um livro mais focado em simbologia ali, em alguns detalhes, igual a questão, não vou saber explicar, eu acho que é da estátua lá. Mas o livro de Daniel vem trazendo várias referências com as revelações, né, que é Apocalipse ali de Deus. Então,
Se nós fazer uma conta aqui, que logo em breve aqui nós vamos fazer uma pequena conta sobre isso. Vamos fazer. Tem a conta aqui do que significa essas 2.000 tarde e manhã. Um antigo, um homem, né, eu esqueci o nome dele, fez um estudo, né, fez umas contas ali, que Deus, da palavra de Deus fala que um dia é como se fosse um ano, né? Aí ele foi lá e fez toda essa conta, e toda essa conta criou, né, um resultado, deu um resultado de 1844. O que é isso? Foi a data do juízo investigativo, que é de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Então essa foi a primeira fase, né? Essa primeira fase do juízo que aconteceu em 1844, que teve o juízo investigativo, né? A purificação do santuário, como muitos falam, né? E a palavra de Deus também, né? Que aqui fala, né? O santuário será purificado. E assim ele foi em 1844. Novidade, hein, irmão? É por isso que é importante estudar. Próximo juiz, o juiz confirmativo. Vamos lá para 1 Coríntios, Novo Testamento ali, depois de Atos. Atos não, perdoe. Depois de Atos ali vem depois Romanos, depois Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos pegar o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. E assim diz minha tradução: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então vem aqui falando os santos, né? Quem são os santos? Aqueles que perecessem, seus remanescentes, né? Até a vinda de Cristo, né? Esses serão os santos, né? Continuando. Como? Não. Os santos hão de julgar o mundo, que é os pecadores, né? Que não ficar na terra. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então, repetindo aqui, né? Ficou até meio assim. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, está dizendo dos santos que eles serão salvos, que se julgará, né, as coisas ali. Cadê? Competente para julgar as coisas mínimas. Então aqui vem falando que nós não somos competentes para julgar as coisas mínimas, né? Então aqui vai ser o juízo confirmativo, né? A questão de onde os santos vão julgar os ímpios, né, os pecadores que ficam na terra, e vão passar 1.000 anos, né? 1.000 anos nessa questão desse juízo confirmativo é onde acontecerá o julgamento, né, dos ímpios que ficaram na terra. Essa é a segunda fase. A terceira fase é o juiz executivo. E o que é o juiz executivo? Alguém tem alguma ideia, algum palpite, algum comentário? A terceira fase, que é o juiz executivo, será o que? Deus destrói o mal para sempre. Então essa será a terceira fase e a última dos planos de Deus, né? Que ele vai destruir o mal para o quê? Para sempre. Será um lugar de paz, tranquilidade. Igual vamos dizer, tem um verso aí que eu acho, se não me engano, nós leu, né? Onde o leão irá comer com os bois, né? Leão com boi, tipo lobo com a ovelha. Não terá mais esse negócio de cadeia alimentar, negócio de faminto, essas coisas. E continuando. Então a primeira fase, né? Mais uma passagem interessante lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Então, deixa eu ver. Só confirmar essa passagem aqui, irmão, para não estar errado, né? Porque a palavra de Deus tem que ser pregado conforme o que ela diz, né? Com a verdade. Eclesiastes ele perde Provérbios, viu, irmão? Com a verdade depois de Provérbios. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Isso, tá certo. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 ao verso 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, assuma aí, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Amar a Deus e guardar a sua lei, seu querer, sua vontade, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem, não no sentido somente do masculino, mas todo, feminino, tanto masculino. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras. Deus há de trazer, né, como pode dizer, o juízo, um julgamento sobre tudo que fazemos, né? Até as que estão escondidas. Então, nada se esconde de Deus, isso é claramente claro. Nada pode ser escondido e Deus irá julgar essas obras também. Somente elas, né? Que sejam boas, que nada nós possamos fazer para se glorificar, mas sempre Deus está vendo quando você ajuda alguém. Então, que sejam boas, que sejam más. Deus irá julgar todas elas nesse período ali, né? Do primeira fase ali, né? Do juízo. Já para a segunda fase do juízo, né? Lá em Apocalipse 20,
capítulo 20, verso 4, nós vemos: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui vem falando dos santos, né? O que foi recebido a autoridade de julgar. Julgar quem? Os ímpios, tanto os mortos, tanto os vivos. Mas se eu não me engano, se eu não estou errado, durante os 1000 anos não terá nenhum vivo. Somente os anjos caídos, que é os anjos de Satanás, que serão os demônios, né? Que são os demônios, como conhecemos, só terão eles. Eu acho que ser humano, se eu não estou enganado, se alguém tem esse conhecimento, comenta aí. Se eu não estou enganado, né? Igual eu falei agora, só terá esses anjos e Satanás. Não gosto nem de falar esse nome, tá repreendido. Aí, continuando, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E aqui veio falando que viu pessoas, né, decapitadas pelo testemunho de Jesus. O que Jesus veio pregar? Veio pregar a palavra de Deus. Ele não veio para mudar a lei. Igual Mateus 5, 17, 18 fala que ele não veio aqui para tirar sequer um i ou um tio da lei. Mas ele veio para quê? Para cumprir. E muitas pessoas vão contra isso. Não, ele veio aqui para tirar, abolir a lei. Agora eu como a carninha de porco. Não é assim. Ele veio aqui para cumprir, mostrar que a palavra de Deus é a que vale a toda poderosa. Ele veio para falar não dele, mas sim de Deus, o Pai. Amém? Continuando. Bem como por causa da palavra de Deus. Olha, confirmando o que eu falei, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta. E que me falam os que não adoraram a besta. Que besta? O inimigo, que eu falei que não gosto de falar o nome. Nem tampouco a sua imagem. Né? Será o anticristo ali, né? E não receberão a marca na fronte e na mão. Isso é algo interessante, essa questão da marca na fronte e na mão. Até comentei, né? A fronte, muitos pensam que será 666 aqui. Mas não será assim. Será o que está aqui dentro, irmão. A fonte vem trazendo de pensamento, né? A marca que receber aqui dentro. Ser convencido pelo inimigo. E a mão é a mão que pratica, né? É a que faz o ato. A questão da mão eu tomei por fora, mas a questão da fonte já vi essa parte. E viverão e reinarão com Cristo. Aí que fala, né? Aqueles que não viverão, né? Aí os que vão viver, né? E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando dos salvos, dos que irão julgar, né? Os ímpios, os que se entregaram ao pecado. Agora nós vamos para continuar, que essa que nós falamos agora foi a segunda fase, né, do juízo. Agora nós vamos para a terceira fase do juízo, que está em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 10. Está um pouco à frente aí, alguns versos aí da sua Bíblia, onde você está parado, né? E assim diz nessa passagem: quando, porém, se completarem os 1000 anos, está falando da segunda fase, né, o segundo juízo, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Que vem falando, né, que Satanás vai estar preso, né? Ele vai estar preso aqui na terra, não muitos como pensam que vai estar com uma corrente, algo assim. Não. Tem uma passagem que fala que um anjo vai vir, né, pegar uma chave, vai prender ele num lugar que ele não pode sair. E esse lugar é a terra, né? Não vai ter pra onde sair. Temos a terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Tá falando dos perdidos, né? O número de tanto perdido é como a areia do mar. E a areia do mar é poucos, irmão. Um dia eu tirei para correr na praia assim, irmão, é muito canto assim para eu andar. E era muita areia, né? E ele não fala qual é a praia, né, que tem toda essa areia. Mas fala da areia, né, do mar. Mancharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então aqui está falando, né, que procurou ali, cadê? Marcharam então pela superfície da terra, os ímpios, né, e sitiaram, se eu não estou enganado, rodearam, né, o acampamento dos santos. Mas esse acampamento está o quê? Está elevado, se eu não me engano, está sobre a terra, não está no chão. Então eles sitiaram, né, rodearam o meio do santo e a cidade querida. E aconteceu o que quando eles fizeram essa grande revolta? Desceu, porém, fogo do céu. E o que? E os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também os falsos profetas. Quem são os falsos profetas, irmão? É os que pregam isso? Eu acho que não. Não é os que pregam a palavra de Deus.
e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Século é 100, né? 100, né? 100. Dos séculos dos séculos serão atormentados de dia e de noite. Irmão, é dor. Mas isso aqui vai acabar, né, para eles. Então, acabar pelo sentido assim de ruim, né? Que eles vão estar colhendo o que eles plantaram. Não desejo isso para ninguém. Tá repreendido. Que todos possam se salvar em nome de Jesus. Então, a terceira fase foi essa, que cairá fogo do céu e destruirá todo aquele povo. Agora, continuando, nós estamos na primeira fase, né? O juízo. Agora vamos pegar para entender aquilo que eu falei, né? Questão das 2.300 tardes e manhãs. Tarde é tarde, manhã é manhã, que vem dizendo que é um dia completo, né? Então vamos fazer uma pequena conta aqui, pelo que eu estou entendendo aqui. Tarde e manhãs. Agora vamos lá em Gênesis. Agora não vai ter a passagem. Lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Pode voltar tudo da Bíblia, irmão. Será bem lá. Gênesis 1, verso 5. É isso? Isso mesmo. Deus chamou a luz. É isso? Isso. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, que ele falou que fez o dia, né? E houve tarde e manhã. Então, passou um dia, né? Depois que passou uma tarde e uma manhã, considera-se um dia na palavra de Deus. E acabamos de confirmar. Reler novamente, né? Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã. E o que isso quer dizer? Houve um dia. Passou-se um dia, né? Aí vem até no final do verso, né, falando o primeiro dia. Amém? Conseguimos entender essa parte? Então, um dia, um ano. É o que a palavra de Deus fala, né? Que Deus fala que para ele um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Continuando, quando começaram os 2.300 anos? Isso é algo que eu também não sabia, eu vou aprender agora. Quando foi que começou, né? Contar, né? Esses 2.300 tarde e manhã. Tá lá em Daniel, capítulo 9, 29. 29? Não, 25. Capítulo 9, verso 25. Daniel. Tô ouvindo um hino aqui, irmão, mas eu acho que não tá tão alto assim, não. É Daniel. Tem que louvar, irmão. Tem que louvar para honra e glória de Deus. Daniel, capítulo 9, verso 25. Vamos descobrir agora quando foi que começou a questão das 2.300 tarde de manhã. Ó, vou ler. Saiba e entendam isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de angústia. Então aqui está falando que, pelo que começou a contar, né, foi na reconstrução de Jerusalém, né? Ó, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Então aqui começou a contar, né, do dia ali que coisou. Que dia foi isso? Aqui vem falando, né, relê aqui, até a vinda do ungido. Então começou ali a questão de contar até quando eles acabaram, né, essa restauração ali de Jerusalém, né, edificar, né, restaurar ela. Assim começou a contar para a vinda do ungido, né. Aí depois que passou essas 2.300 tardes, né, porque, ó, foi assim, pelo que eu já estudei, essa purificação começou muito tempo assim antes de Jesus vir, tipo uns 300 anos antes dele, né? Mas, se eu não me engano, um pouco mais, uns 300 anos antes dele, começou essa restauração, né, de Jerusalém e edificar ela, né? E quando começou, assim começou a contar também a questão dos 2.300 tardes. Amém? Então, continuando. Lá em primeira... Ah, não, já foi. Continuando. Na década da última semana das 70, o Messias seria morto. Isso aqui está confirmando o que nós leu, mas continuando aqui no verso 26 e 27, né, que já está aqui. Ó, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e um santuário. O seu fim virá como inundação, até o fim haverá guerra e desolação. Então aqui, ó, até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana
para cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação até a destruição que está determinada seja derramada sobre ela. Sobre ele, né? Então nós vimos aqui que questão da morte, né? Do ungido, né, de Deus ali, né? Que ele haveria de vir, né, na cidade, do santuário, que tudo ia se acabar ali, ia vir grandes guerras, né? Grandes coisas ali, e assim passaria nesse tempo. Até a volta, né, de Deus. É isso? É. Então, aqui tem um mini mapa bem interessante que é bom ter, né, para você ver, ter um guiamento, porque só explicando é algo assim difícil de imaginar, mas aqui é melhor ainda. É um quadro, nesse quadro tem 2.300 tarde e manhã, embaixo tem 2.300 dias, né, que dá 2.300 anos, que nós acabamos de ler, né, que um ano é o que vale, um dia vale por um ano. Irmãos, vamos ver na passagem que tem uma passagem que fala sobre isso. Confirmar, né, aqui não tem coisa melhor. Tá lá em Números 14:34. Confirmar o que eu tô falando, né, porque ficar só com minhas palavras não é o certo. Lá no capítulo 14, verso 34. Capítulo 14, verso 34. E assim diz: segundo o número dos dias em que vocês espiarem a terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Viu? Então, ó, segundo o número dos dias em que vocês espiarem a terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Vocês levarão sobre si a sua iniquidade durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Então, aqui vem falando, né, a comparação de um dia, né, a questão da iniquidade deles ali, será comparado aos 40 anos. Então, cada dia compara um ano, né? É um ano? Isso, eu acho que eu estava confundindo, eu estava falando de 1.000 anos. Mas um dia comparado a um ano. Perdoe. Um dia, um ano. Um dia é o que vale um ano. E um ano é o que vale um dia. É mais ou menos isso mesmo. Tem mais uma para confirmar essa passagem que eu falei. Por isso que eu falei, é importantíssimo ler a palavra de Deus e não confiar no homem, porque o homem é falho. E a próxima está lá em Ezequiel, capítulo 4. Verso 7. Cadê? Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. É isso mesmo? Ezequiel 4:7. Pronto, é isso mesmo. Então nós vemos uma confirmação aqui, né, da palavra de Deus falando que um dia é comparado a um ano, né? Continuando. Decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, que foi 457 anos antes de Cristo. Aí que faz uma conta básica, né? 7 semanas, né, que lá fala, né? 7 vezes 7, que dá 49. Aí depois vem a restauração de Jerusalém, que é 408 a.C. Aí durante a questão da reconstrução ali de Jerusalém, até o batismo de Jesus, se passam 434 anos, né? Que é 7 vezes 6. Que lá fala, né? 62, que nós acabou de ler na passagem. Qual foi a passagem? Foi a passagem de Daniel, 26, 27, né? Aí nós pega 7 vezes 62, que dá 434, né, anos, 62 semanas. Aí vem o batismo de Jesus, né? Aí vem o batismo de Jesus, com 27 anos, né, que ele foi batizado aqui. Aí também tem a questão da primeira semana, né? Uma semana, 7 anos, vem falando sobre a questão da crucificação, né? A morte de Jesus, meia semana e meia semana. A questão ali do que aconteceu, né, da morte dele. Que se eu não me engano, é porque eu nunca peguei... Não, eu já me aprofundei sobre essa história, da questão de saber que dia ele foi crucificado, né? Mas eu nunca peguei o dia exato, assim, que eles prenderam, né, Jesus. Não sei se foi bem na sexta ou foi quinta, que eles já pegaram, assim, porque tem uma parte que fala, né, da Bíblia, que fizeram alguma coisa lá com... Esqueci o rei lá da cidade, e... Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Que fala, prefere soltar tinha um preso, né? E tinha Jesus. Aí eles perguntaram pro povo, vocês preferem soltar ele ou Jesus? Aí preferiram soltar o bandido, né? Que tinha até o nome de Jesus, do que soltar Jesus, né? Interessante também. E 34 depois de Cristo tem o apedrejamento de Estevão e o fim, né? Fim de Israel com a nação eleita.
Já em 1844, né, que nós estávamos falando da primeira, como pode dizer, o primeiro juízo, tem um início, né, o início do juízo investigativo e tem a purificação do santuário celestial. Também tem, né, Jesus dá início a uma nova fase de seu ministério no lugar santíssimo. Porque como nós sabemos, né, igual nós leu ontem, que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote e ele está sentado à direita, né? À direita da majestade, está sentado ao lado da majestade, né? E no final desse juízo, né, terá a vinda de Cristo. Amém? Amém, né? Glória a Deus. E Jesus é o juízo. Mas como assim? Isso. Jesus é o juízo. Deixa eu ver qual a passagem que vamos começar. Por que Jesus, né, é o juízo? Juízo, né, vem de juiz, né, algo de julgar, né. Então, vamos ver lá na passagem de João. João capítulo 5, verso 22. João 25... João 25, 22. E assim diz: E o Pai não julga ninguém. Quem é o Pai? Igual eu tinha falado com vocês, existe o Espírito Santo, existe Deus Filho, existe o Deus Pai. E aqui vem falando do Pai, né? E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, ao Deus Filho, né? Que é Jesus. Então, quem irá julgar? O Filho, Jesus. E mais uma passagem lá em 1 João, né? Deixa eu ver se vai ter mais algum aqui. Não, aqui não. Vai ter mais uma. Mas também tem algo interessante sobre Jesus. Advogado. Como assim advogado? Ele é nosso advogado. E vamos confirmar na palavra de Deus. Está lá em 1 João. 1 João. É um livro bem pequenininho ali antes de Apocalipse. Deixa eu ver, segunda carta. 1 João, capítulo 2, verso 1. Passei um pouquinho aqui, mas achei. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. E aqui diz, ó: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Temos advogado junto ao Pai, né? Vamos usando um plural, né? Que é quem, no final desse versículo, vem dizendo que esse advogado junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, irmão. O único advogado que é justo em todo o reino, todo lugar, é só Cristo Jesus. É por isso que fala, né? Se nós pecar, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas não é motivo de pecar, mas sim, se você pecar e se arrepender, Deus, Cristo Jesus, será justo no julgamento. Então se arrependa, se entregue a Cristo, entregue suas preocupações, seu pecado, e que possamos, né, crescer em fé, em confiança ao nosso Senhor Jesus. E continuando, registros. E isso, meus irmãos, tudo que você faz, como nós estamos vendo, está registrado em um livro. Mesmo que seja muitas coisas ruins, está registrado, mas tem um diferencial que ele perdoa. Ele é justo, né, para perdoar o nosso pecado, igual que falou. Que não importa o que você for, irmão, Cristo te perdoa. Irmão, já fui pecador. Fui não. Ah, pai, agora eu vi. Irmão, eu sou pecador. Não porque eu quero. Por mim eu seria um homem digno assim de já estar no céu. Não. Como posso dizer? Estou falando já muita coisa, lorota. Mas eu sou pecador. Se eu pudesse, eu seria um homem santo. Se eu pudesse, nem tinha nascido no pecado, eu queria já ter nascido nos bem, mas não é assim, tem uma caminhada. Mas, voltando, né? Eu ainda não sou digno, eu tenho que batalhar, tenho que me esforçar, tenho que ser persistente, tenho que ter fé, tenho que amar ao próximo, tenho que fazer as coisas por vontade do Senhor, não por mim. Tenho que ir contra o meu querer, porque as carnes, né, que é as coisas da carne, mas não podemos a carne vencer, né? Amém? Agora vamos lá para registro, né, que eu tinha falado que Deus tem um registro sobre todos nós. Tá lá em Apocalipse, sem ser no penúltimo capítulo, capítulo 22. Antes do penúltimo, né? Capítulo 22, perdoe, no verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Então aqui está dizendo que ele viu uma multidão de toda forma, e então foi aberto livros. Continuando. Foram abertos livros. Ainda outro livro. Que livro, irmão? O livro da vida. Foi aberto e os mortos, o livro da vida é o livro que
que nós trilhamos, né? Quando nós se batizamos, então a passagem fala que nosso nome é escrito, né, no livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, segundo o que você fez, né, o que está escrito no livro. Conforme o que estava escrito no livro. Que mensagem. Se alguém não ouviu a passagem, está em Apocalipse 20, verso 12. Agora vamos para Eclesiastes. Tá um capítulo depois de Provérbios. Eclesiastes, que livro, né, irmão? Eu gosto de Eclesiastes, viu? Aquele lá que fala que há tempo para tudo, né? Eclesiastes, capítulo 12, do verso 13 ao 14. Vamos ler, né? De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa. Isto é o dever? O que é dever, irmão? O nome já vem, né? Dever. Vem de dever, né? Dívida. É um dever, né? Não por medo, não por obrigação, mas por amor. Entende? É um dever que temos que fazer, né? Porque Deus há de trazer ao juízo a todas as obras, né? Até as que estão escondidas. Como eu falei, não existe coisa escondida diante de Deus. Ele sabe de tudo. Que sejam boas, que sejam más. Irmãos, que tenhamos sabedoria no nosso caminhar, né, irmãos? Porque Deus está olhando 24 horas em todos nós. Ele não quer saber como você é, o que você é. Ele não quer saber do seu passado. Ele quer saber da transformação que você pode receber por meio dele. Ele quer saber do seu ser, né? Da criatura que você pode se tornar para a honra e glória dele. Continuando. Testemunhas, né? Anjos. E essa passagem que nós leu agora foi sobre a lei, né? Agora vamos ver testemunho em anjos. Está em Daniel 7. Irmãos, hoje está um pouco extenso o vídeo. Já estou até ficando cansado. Estou brincando. Mas hoje está um pouco extenso. É porque é um conteúdo assim que é grande e merece uma atenção detalhada. Mas vale a pena a obra de Deus, né? Daniel 7, 9 a 10. E assim diz na minha tradução: continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante deles. Foi instalada a seção do tribunal e foram abertos os livros. Então, que vem falando, né, das testemunhas, né, para milhares e milhares, que são quem? Os anjos. Os anjos estarão ali para testemunhar, né, ao nosso favor, ou não ao nosso favor, mas sim a verdade do que nós fazemos, né. Agora vamos para Daniel 8, capítulo 8, verso 14. Há uma página à frente, não sei a sua Bíblia, a minha foi uma página, e assim diz: ele me disse, até 2.300 tardes de manhãs, depois o santuário será purificado. Então aqui vem falando do santuário, né, celestial, não o santuário terrestre, né, que a palavra de Deus fala que ele não habita, né, em santuário terrestre, por mão de homem, mas sim um santuário celestial, lá no céu, né. Que palavra, né, irmão? E em Romanos 8:1 diz assim também: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que possamos, né, irmão, estar em Cristo Jesus cada dia, se entregar, se ofertar de alma, de carne, de coração, de espírito, se entregar completamente a Deus e deixar que Ele faça a obra. Porque a obra de Deus é perfeita. E só Ele pode gerar a transformação, a purificação de nós. Então, o melhor investimento que você faz é se dedicar ao Senhor, à palavra da verdade, às escrituras de Deus. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Eu sou muito grato por essa oportunidade de levar essa mensagem. Não sei a quem chegar, mas que quem chegar possa abençoar grandemente. E perdoe-me se eu falei alguma coisa que foi além. E se você tiver alguma dúvida, rever esse vídeo, confirma na palavra, procura vídeo no YouTube. Não confie em mim, mas confie na palavra de Deus, que é o único caminho, né, que possamos ter até chegar a Deus aqui na terra por enquanto. Mas estude, é muito importante você estar estudando constantemente as escrituras sagradas. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai grandioso, Senhor eterno, muito obrigado pelo seu amor e carinho,
pelo Senhor estar nos guiando, né, pela verdade, pelo caminho divino. E muito obrigado pelo compreendimento e o discernimento espiritual que o Senhor está nos permitindo. Obrigado, Pai, pelas portas que o Senhor nos abre, sejamos fiéis e direcionados pelo Seu querer. Obrigado por tudo, abençoe a todos nesse dia especial e sagrado e que possamos nos dedicar 100% ao Senhor, à Sua obra, e que o Senhor venha ter conosco, o Senhor, o Seu Santo Espírito, que o Senhor possa nos batizar com o Seu Santo Espírito, o poder do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoe a todos nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Desejo a todos uma ótima noite. Para quem vai para algum culto, algum PG, adorar a Deus, que possamos fazer o melhor para a honra e glória dele. Amém? É um privilégio, é uma alegria estar com vocês. E muito obrigado por esse tempo que vocês disponibilizaram para a obra de Deus. Que Deus possa te transformar, me transformar, e que possamos servir a Deus eternamente. Em nome de Jesus, tenha uma ótima noite e que Deus abençoe a todos.